Olá, chegamos para mais um episódio do nosso semanal 24Cast, podcast que já está por aqui desde outubro de 2018. A gente passa por aqui toda semana com novidades, com bons convidados, muitos assuntos aí relacionados a Bitrix 24 e outros mais indiretamente, mas sempre com assuntos específicos aqui para o nosso ecossistema Bitrix 24 no Brasil. A gente tem bastante orgulho aqui desse conteúdo. Lembrando, se você estiver nos assistindo pelo YouTube, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, né, para receber as novidades. E se puder, dar um like também ajuda a gente a levar esse conteúdo mais longe. Se você estiver ouvindo no Spotify, deixa 5 estrelinhas para a gente aí, tá bom? Antes de trazer o meu convidado aqui, que a gente vai fazer uma conexão lá com a ilha, eu quero dar aqui dois recadinhos importantes dos nossos parceiros. Primeiro, a Pipe Lovers, que é o nosso parceiro aqui, a maior comunidade de vendas do Brasil. Então, se você quiser aprender mais sobre venda de uma forma mais atual, se você quiser fazer benchmark, né? Ah, mas eu sou um SDR, lá tem um grupo de SDR. Ah, mas eu sou um executivo de vendas, lá tem. Ah, mas eu sou de canais, também tem. Então, lá é bem fragmentado e você vai falar com outros profissionais que atuam aí no mesmo lugar que você dentro do setor de vendas, tá bom? Pipe Lovers vai ter algum lugar aqui da tela, uma conexão para você chegar até eles. O nosso outro parceiro é a Sonax, que é uma telefonia VoIP que a gente tem integrada ao Bitrix, que inclusive lá no marketplace do Bitrix a gente recentemente liberou lá um app que você integra o Bitrix 24 à Sonax. Você pode baixar e testar lá por 14 dias, tá bom? Tem integração onde você faz a ligação, e quando acaba lá a chamada, você vai ter o áudio dentro do Bitrix, depois faz a transcrição automática lá por IA, então é uma integração bem robusta, a gente tem muitos clientes aqui, fora o suporte deles que é sensacional. Então, tá aí, Sonax, nosso outro parceiro. Deixa eu aproveitar aqui, antes de trazer meu convidado, agradecer toda a galera que teve essa semana lá no Meetup em São Paulo. Eu fiquei muito feliz, a galera lá tem uma audiência muito grande do 24Cast. Agradecer o Rafael da QRM, que foi nosso parceiro. Agradecer o pessoal do Grupo Estúdio, que cedeu espaço maravilhoso lá na Faria Lima. A gente teve sold out muito rápido, mas foi muito legal. Agradecer então todo mundo que esteve com a gente. Eu tô gravando já na semana, essa semana aqui, dia 21 de agosto, né, 2025, que a gente teve em São Paulo, e com o Meetup. Foi sensacional. Então, agradecer todo mundo que esteve por lá. Muito obrigado. E por último, antes de trazer o convidado, lembrando, a gente está em agosto ainda. Tem um desconto aqui, uma campanha, 35% de desconto na renovação. Sei que vai ter um banner passando aqui na tela. Se você quiser fazer upgrade do Bitrix, Standard, Professional, Enterprise, ou se você é o primeiro usuário, né? Sua primeira conta, se você é um usuário novo. Então, upgrades e novas contas Bitrix 24, Standard, Professional, Enterprise, 35% de desconto. Entre em contato aqui com a gente, que vai ser uma honra ter você aqui como parceiro da nossa empresa, tá bom? Recados dados. Ô, produção, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma conexão lá com a Ilha da Magia. Bora lá, coloca meu convidado aí. E aí, Tiagão, pô, obrigado aí, seja bem-vindo aí ao nosso 24Cast. Valeu, Romualdo, valeu, bom dia, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Vamos bater um papo aqui bem interessante sobre as novidades aqui, então, dos aplicativos. Boa. E eu, inclusive, percebi que foi a primeira vez que você passa aqui, né? Porque eu já gravei com outras pessoas aí da Atomics, mas eu não tinha gravado com você. Claro, a gente se fala, né? Tá sempre em alguns eventos aí junto, então queria agradecer aí a tua disponibilidade, né? E tá aqui com a gente. E antes da gente falar do nosso tema, a gente vai trazer um pouco das novidades, né? Do PowerZap, do PowerBot, que é o produto aí da Atomic, que a gente é parceiro aqui. Queria que você falasse um pouco da tua trajetória, Thiago, que acho que é legal a galera te conhecer também. Boa, maravilha, vamos lá. Falando um pouquinho do Thiago aqui, diretamente de Floripa, eu brinco com o pessoal aqui que eu sou manezinho naturalizado. Eu vim para cá em 2010, mas já falo meio parecido às vezes com eles, de tanto imitar, eu acho. E sou de uma cidadezinha do sul do estado, Braço do Norte. E Braço desde do então. Norte, conheço. Sul do estado. Cidadezinha Tem muita ali empresa de no tecnologia lá, né? Tem, tá crescendo também nesse sentido. O sul ali, Criciúma também, tá aumentando, né? Sim, Tem ali um Tubarão, aquela grupinho. região ali, né? Isso. E tô aqui até hoje, gostei da ilha, né? Não tem como não gostar. E trabalho aqui na Atomic Apps como Product Manager já há mais de 4 anos nessa função. E um pouquinho da vida pessoal também. Como a gente estava falando aqui nos bastidores, entrei no mundo da corrida e agora estou treinando para uma maratona. Então, tudo que envolve jornada longa, eu acho que eu tô bem.
Que legal. É o homem do longo prazo. A gente estava falando aqui antes de entrar no ar sobre a questão da corrida, né? Eu teve uma época que eu corri, gostava, tal, fiz 10 quilômetros, cheguei a treinar para fazer meia maratona, pô, mas é loucura. E o Thiagão tá treinando aí, em breve vai fazer uma maratona, né? Cara, antes da gente entrar no assunto, vamos fechar a questão corrida. Como é treinar para fazer uma maratona, cara? Boa. Assim, primeiro de tudo é o mental ali que a gente treina, né? Sim. Então, tem que ter um objetivo, você tem que pensar numa prova-alvo e, a partir disso, você recomendável totalmente ter um treinador ali, um acompanhamento profissional para te passar uma planilha de treinos, porque o aumento dos treinos, a cadência de aumento é o que vai fazer você ter um bom resultado, né? Então, é muito aquele foco no processo de curtir ali aquele momento de treinar e ir aumentando o volume, mas, assim, não são só flores, obviamente, né? A gente tem muito desgaste nesse caminho, só que é um projeto de, assim, não é só a corrida que é longa, mas a preparação ali no mínimo é 2 meses, né? Então a gente faz igual um projeto mesmo, é uma gestão de risco com gestão de recursos, a gente treinar a quantidade de gel que eu vou tomar durante a prova, eu vou fazer um treino longo, então, para ir testando a quantidade de carboidrato que eu vou tomar, se cai bem no estômago, se não cai. O mental, em que quilômetro que eu vou começar a desgastar mais, ou que eu preciso tomar uma água ali, alguma coisa. Então, é um projeto, assim, que eu gosto de falar, que você acaba aprendendo até sobre gestão de projetos, né? Legal. Baita ideia, baita junção, assim, das coisas, muito legal mesmo. Ô, Thiago, vamos falar um pouco de WhatsApp primeiro, antes da gente falar do PowerBot. Nos últimos dias, né, quem está lá no B24 Club, que aliás é um clube sensacional, sempre incentivo nossos clientes e quem é do ecossistema a estar lá, né, no B24 Club, que a gente acompanha muita coisa por lá. A gente tem visto muitas pessoas tendo problema, né, em relação à integração com o WhatsApp, pelo menos na minha visão, acho que você pode me ajudar nisso, que a Meta tem apertado um pouquinho, né? Porque hoje tem, de fato, a possibilidade de ter a integração não oficial, vamos chamar assim, e agora, mais recentemente, que a gente vai falar depois, a questão da oficial, que vocês já tinham, através de um outro parceiro que era 360 Dialog, e agora direto com a Meta. Mas falando do não oficial, né? Inclusive tem empresas de todos os portos usando. É isso mesmo, o cerco tem apertado um pouquinho, porque às vezes eu falo com alguns clientes, ele fala, pô, mas eu faço tudo direitinho, eu tomo todo cuidado. Eu falo, cara, não tem o que falar, é muito difícil, porque a gente não consegue prever, né? Como é que você está acompanhando isso, Thiago? Boa. É bem nessa linha mesmo, Romualdo. A gente tem visto um volume maior de reportes relacionados a essa questão da ou não oficial, questão de banimento de números, por exemplo. As pessoas estão se preocupando cada vez mais com isso, que é natural pelo aumento do volume de uso, né? A gente acaba vendo que está cada vez mais utilizando o WhatsApp para as empresas, porque está na palma da mão de todo mundo, então você acessa rapidamente ali os seus leads e clientes com uma taxa de abertura altíssima, né? Então, tem observado nesse sentido que está aumentando, então naturalmente a Meta está olhando para isso, porque aumenta o número de mensagens que o usuário não quer receber, né? Então ela começa a ser mais rígida nesse sentido, porque ela não quer que os usuários do WhatsApp tenham uma experiência ruim ali, né? Igual um e-mail marketing, por exemplo. Né? Então, tenho notado isso e como resposta também tenho observado essa questão da Meta está sendo mais restritiva, né? Nessa questão de uso, mesmo que a gente aconselhe boas práticas, a reflexão que sempre fica é se a operação de WhatsApp para você ela é muito importante, né? O canal de WhatsApp, vale você refletir esse nível de importância como se meu número ficar banido um dia, quanto que de custo eu vou ter com isso, né? Então, repensar o nível de importância para daí você repensar o investimento que você está tendo com esse canal. Sim, concordo plenamente com você. Tem empresa hoje que basicamente tem a operação toda baseada, né, em WhatsApp, e em tese ele não paga nada para a Meta, né? Então o que a Meta deve estar tentar fazendo, vamos equilibrar esse jogo aí. Mas enfim, eu acho que a gente pulou só um ponto aqui, Thiago, que eu acho que seria legal você falar um pouco da Atomic. Eu já tive, né, recentemente, inclusive, gravando com a Mônica, a convidado, como um
case, né, parceiro aí de vocês, que a gente aqui revende, né, dá suporte dos produtos de vocês, mas eu acho que a gente pulou isso daí, vamos ajustar. Fala um pouquinho da Atomic, acho que é bem importante. Boa. Atomic Apps aqui, a gente está focado em soluções, né, para CRMs, especificamente aqui nesse caso o Bitrix 24, com o produto PowerZap, com o produto PowerBot. Então, o PowerZap, conectando com o que a gente estava conversando aqui, ele faz essa integração de WhatsApp ali com o Bitrix 24, seja com a API não oficial, seja com a API oficial. Ele traz essa possibilidade, então, de trabalhar esse canal super importante de WhatsApp de uma forma mais estratégica, com o uso de CRM, com envios de automação para trazer mais eficiência e, claro, também com campanhas para aumentar aí resultados em envios em massa, né? E o PowerBot, complementando isso, ele traz aqui uma segunda camada para essa questão de eficiência no atendimento desse canal conversacional importante que é o WhatsApp, porque ele acaba trazendo mais escalabilidade no contato inicial, né? Então, imagine que você tem um time ali de atendentes via canais conversacionais, o PowerBot ele está ali para atender, fazer o atendimento inicial, não deixar o lead, o cliente esperando aquela primeira resposta e mantendo engajamento até chegar no atendente. Boa. Legal, importante a gente deixar isso contextualizado. A gente estava falando aqui antes de entrar no ar que vocês vão estar no Startup Summit em Floripa, tal. 2025 estarei lá, que é a semana que vem, 27, 28, 29. É isso? Isso. Acho que é isso. Então, quem quiser, estiver por lá, já vai visitar o stand deles lá. Thiago, vamos falar então das novidades, né? Porque uma coisa que me deixou bem empolgado foi essas últimas lançamentos que vocês fizeram, mais especificamente essa possibilidade que vocês trouxeram de ter uma conexão direta com a Meta, né? Aí já nem passando por um outro middleware, outro broker, né? E isso acho que ajudou tanto os clientes quanto a gente aqui como parceiro, né? Essa talvez seja a principal novidade, mas não a única. Fala um pouco dessa e depois acho que a gente pode falar das outras que vocês vêm lançando aí. Faz bastante tempo que eu não falo do PowerZap aqui, né? Da última vez que eu gravei com o DJ, eu acho que vale complementar isso daí. Boa, perfeito. Quando a gente fala ali da questão da nossa nova novidade, é boa, né? Da nossa novidade aqui do PowerZap, é uma integração, então, que a gente está trazendo diretamente com a Meta para trazer, então, essa solução de API oficial para integrar com o Bitrix 24 sem intermediários. Então, a gente está prezando muito por isso, né? Para não ter intermediários entre PowerZap e Meta. Isso traz mais estabilidade, isso traz mais transparência, inclusive, porque o cliente vai estar direto na conta da Meta ali, olhando o consumo, mensagens, né? Não há nenhum tipo de intermediário repassando valores, nem nada. Redução de custo, claro, né? Exatamente, de custo, porque não vai estar contratando intermediário que está só ali no meio do caminho, e também suporte não vai ser fragmentado, né? Tudo que envolve a solução ali a partir do PowerZap, nosso suporte já poder absorver isso, poder atender com agilidade, né? Então, a gente está bem empolgado com essa solução, porque já era aguardada, só trouxe benefícios, como você comentou, trouxe redução de custo e trouxe também uma melhor experiência ali para o usuário. E isso tudo tem todo um contexto, não só a questão ali do bloqueio de número que a gente falou no início, que a gente vê Verdade. que é um ponto que o empresário tem que colocar na ponta do lápis ali, por causa da importância desse canal de WhatsApp que está cada vez mais disseminado, né, em termos de atendimento, mas também porque a Meta está fazendo alguns movimentos que a gente tem observado de diminuir esse custo de tarifas por templates enviados, né? Então, no final do ano passado, ali em novembro, a gente viu mensagens do tipo serviço, que é quando o cliente começa, né, a conversa, já serem totalmente zeradas de custo, né? Antes tinha um slot ali de até 1.000 conversas, agora já é totalmente limitado. Se o cliente começa a conversar com você, não tem nenhum custo ali por parte da Meta. E, mais recentemente, 1º de julho, ela atualizou também a tarifa da categoria de mensagem do tipo utilidade, para que só seja cobrado se for fora de uma janela de 24 horas, ou seja, se já iniciou uma conversa com aquele contato, se mandar um template de utilidade ali, que é um dos tipos de template muito utilizados por automação, por exemplo, não vai ter cobrança com aquele envio. Então, esse movimento da Meta também tem estimulado os clientes, as empresas, né, a estar adotando, que está ficando mais competitivo utilizar a API oficial, está ficando interessante, sim. E a gente tem visto também a maior busca por consequência, né? Então, tudo nesse contexto a gente acabou trazendo essa novidade.
Muito legal. Essa questão disso que vocês fizeram, né, esse investimento, desculpa, eu acho que foi muito importante, né? Porque hoje, por WhatsApp, se eu não me engano, tem muitos países, né? Pô, eu tive na Colômbia lá, muita gente usava tal. Se eu não me engano, lá no Marketplace, mais de 2 mil downloads e tal. E é uma ferramenta muito estável nesse aspecto, né, o Thiago? Porque às vezes os clientes vêm aqui, mas não sei o que lá, eles ficam comparando produto, né? E a gente deixa muito claro. A gente optou pelo PowerZap já há muitos anos, pela parceria, pelo suporte, pela proximidade, e é um dos produtos mais estáveis que tem dentro desse nosso mercado hoje, quando a gente fala de WhatsApp mais Bitrix 24, né, cara? Exatamente. E tudo isso junto com a nossa expertise aqui juntos, né? Com relação à integração com o Bitrix 24. Sim. E como basicamente a gente desenvolveu de forma nativa, né? Então a gente sabe todas as nuances que envolvem ali o Bitrix 24 e busca muitas novidades relacionadas a isso, né? Verdade, faz todo sentido. E fora essa parte que eu acho que é sensacional, né? Então, deixar claro, né? Quem está aqui nos vendo, nos assistindo, enfim, ouvindo, se você é cliente aqui da CRM Think ou se você está buscando a CRM Think, ela é um parceiro da Atomics, então a gente revende aqui, dá suporte e tudo mais. Se você tiver dúvida, pode entrar em contato com a gente aqui que a gente vai te apoiar. Uma dúvida que tem, Thiago, até acho que antes de a gente falar das outras novidades, que é o seguinte: tem muita gente que fala, então eu posso usar o mesmo número que eu tenho e migrar para o oficial. Ele tem que ir lá na meta e seguir todas as regras, né? Uma delas esse número tem que ser, tem um termo, como é que você usa lá? Não é oficializado, mas ativo, enfim, explica um pouco isso. Boa, boa. Interessante esse ponto que você trouxe, porque hoje, com a nossa solução de API oficial, a gente tem como fazer essa integração de API oficial com o número de WhatsApp, mas com coexistência a ser também de WhatsApp Business, que é o do mobile, né? Então, na hora que você está conectando ali, tem todo um passo a passo, né? Você vai poder selecionar se você quer fazer com coexistência, ou seja, manter ele no seu celular mobile, para ter ali a experiência do mobile em paralelo, ou não, ou somente de API mesmo. Aí o que conta, né? Como é que funciona a questão da cobrança? Tudo que você fizer via API oficial, ali via WhatsApp Business API, vai ser contabilizado lá com essa questão de envio de template. E o que você fizer no mobile, aí não, é as mesmas funcionalidades e tipo de uso do mobile. Não sabia disso. Isso aí foi recente, a gente trouxe junto já com o lançamento, porque a gente sabe que tem alguns clientes que querem manter também essa, digamos assim, experiência mobile em paralelo, né? Mas isso só funciona no mobile, então? No mobile, no sentido assim, né, da coexistência, né? Quando eu tô dentro do Bitrix é oficial. Se eu quiser fazer uma coisa paralela, vamos chamar assim, aí é só no mobile, é isso? Só no mobile, exatamente. Ah, legal. Bom, a gente deixa material que você tiver aí, a gente deixa aqui no descritivo, porque aí a galera que quiser ampliar, acho que eles podem ir atrás. Eu também vou pedir pro time dar uma estudada nisso, que eu acho que é legal a galera saber disso. Mas em relação ao oficial, ele tem que ter um número que vai lá, seja homologado, tudo certinho e tal, porque a meta tem as suas regras lá. E, de novo, eu, sinceramente, incentivo, principalmente as empresas médias e grandes, né? As pequenas também, por que não? Porque eu acho que é um grande investimento olhar isso com bastante carinho, tá bom? Fora isso, que eu acho que é gigantesco, Thiago, o que mais tem de novidade? Porque vocês têm lançado novidade bastante, né? Sei lá, tenta dar um resuminho aí dos últimos, sei lá, os últimos releases aí, ou os que mais chamaram a atenção da galera aí. Boa, maravilha. Com relação ao PowerZap, além da API oficial que a gente lançou, a gente trouxe também nos últimos dias aí a nova campanha que a gente está liberando aos poucos, uma nova feature ali de envio de campanha de marketing por meio de WhatsApp, no caso. Não está em todos os clientes ainda, a gente está soltando aos pouquinhos, né? Está em fase inicial, mas ela está totalmente dentro do PowerZap. Então, a experiência de enviar campanha agora ela melhora no sentido de poder usar imagens, por exemplo, usar arquivos, vídeos, tudo isso para aumentar o engajamento do contato quando ele recebe aquela campanha, e logo depois que fizer esse disparo de campanha, ter um mini report ali de volume de envios, volume de entregas e volume de leitura também. Então, todo mundo que tiver habilitado aquele recibo de leitura vai estar aparecendo lá no report também, para você poder comparar entre as campanhas
o nível de leitura que está tendo também entre elas. Então, não é mais aquela campanha que a gente tinha antes no SMS do Bitrix, que só era texto, né? A gente, entendendo essa demanda por trazer mais mídia, mais engajamento nessas ações, a gente trouxe esse componente para dentro do PowerZap. Além disso, a gente trouxe também a transcrição, mais recentemente, de áudios. O volume de áudios está cada vez mais aumentando, né? A comunicação via áudio, sobretudo quando você está querendo ser mais detalhista em algum processo de negociação, quer explicar algo sobre um produto, enfim, e o cliente também acaba adotando o áudio, né? Enviando para você ali, explicando a demanda dele, enfim. Então, praticamente 80% das conversas tem pelo menos um áudio, e quando a gente fala de histórico dentro do CRM, o áudio ele dá esse probleminha, esse gapzinho de pesquisa, né? Porque é um arquivo, então você precisa dar play no áudio para saber o que está sendo dito naquele histórico com áudio. Então, a transcrição veio muito nesse sentido também, além de poder ver a transcrição ali, digamos, em modo sussurro, só o atendente podendo ver dentro do Bitrix, ele também consegue pesquisar essa transcrição. Então, ele vai lá no histórico do cliente que ele conversou há um mês atrás, por exemplo, vai lá na barrinha de pesquisa do chat, bota a palavra-chave ali que ele quer tentar encontrar e já puxa com a transcrição ali e ele consegue puxar esse áudio. Antes não era possível, né? Era só o arquivo mesmo. Então, que legal. Essas foram as duas assim que dá para destacar. Temos também a seção de insights que a gente liberou para todos os clientes, que é uma seção ali do PowerZap para poder ver volume de trocas de mensagem. Então, minha empresa está enviando muitas mensagens aqui comparado ao que ela está recebendo. Na medida que eu aumento a mensagem, eu recebo também, ou o engajamento de recebimento está diminuindo, então as minhas mensagens têm que melhorar a abordagem, né? Então a gente tem esse histórico hoje, podendo ver ali, inclusive com o Widget, que já era um lançamento antigo, que a gente pode botar nas páginas e aproveitar a audiência dos sites das empresas. A gente consegue ver nessa seção de insights também qual que é o nível de cliques nesses widgets de WhatsApp, quantas pessoas estão clicando e começando uma conversa por meio desse widget, para entender também qual que é a página que está tendo mais entrada de contatos de conversa aí, né? Então, deixa eu aproveitar. Uma pergunta, não estava aqui na pauta até, o TM, né? Uma coisa que eu até estava falando com o cliente ontem, que alguns clientes fazem campanha, né? Meta e por aí vai, aí ele joga para uma landing page, beleza, até aí ele tem a rastreabilidade da UTM, mas quando ele clica num widget de WhatsApp em diante, ali se quebra esse UTM de alguma forma, ele não consegue capturar. Isso é uma coisa que vocês já conseguiram, já resolve, como tá? A gente não estava na pauta de fato, mas acho que é uma coisa que já bateu para vocês também, né? Boa. Aí a gente ainda não tem essa rastreabilidade via UTM, tá mapeado, né? Porque a gente sabe que é importante, inclusive para essa sessão de insights aí. Aí, naturalmente, o que a gente acaba muitas vezes indicando é alguma mensagem específica ali que seja a mensagem inicial para a conversa, né? Porque você pode botar uma mensagem inicial ali dependendo do link que você está Perfeito, vira um coringa, né? Exatamente. Claro, pode ser que a pessoa não use aquela mensagem exatamente, mude a mensagem, na mensagem inicial, mas é uma alternativa, porque daí com ela você inclusive pode fazer o próprio PowerBot direcionar, né, com a mensagem inicial diferentes fluxos e atualizar o card ali. Legal. Vale lembrar que não é um gap do PowerZap, isso é um problema em relação aí à meta com o TM, não é exatamente desse produto, tá? Só para ficar claro aqui, porque eu tenho falado com alguns clientes, ontem eu tive a reunião disso, e aí eu tive que explicar, demorou um pouquinho para o cliente entender. O cliente vai ouvir, que eu sei que ele é ouvinte aqui do 24Cast, então, ó, só para você saber, tá vendo? Tá bem contextualizado. Muito bom. Ô, Thiago, e o PowerBot? O PowerBot também tem ganhado alguma musculatura, né? Tem tido bastante investimento do lado de vocês. Fala um pouquinho aí das novidades. Boa. O PowerBot a gente tem focado bastante nessa questão de multimodalidade, né? Que é não só texto. Então, a gente já no início do ano trouxe a funcionalidade de transcrição para o PowerBot, até antes do PowerZap. Então, não somente para ter a transcrição ali para os atendentes, mas para o próprio PowerBot poder compreender áudios, né? Então, ele compreende áudios, muito embora ainda responda com texto, né? Mas ele compreende esse tipo de comunicação e agora, mais recentemente, também compreende imagens, né? Então, quando o contato envia um documento, por exemplo, ou alguma referência, alguma imagem de referência que acontece muito,
em negócios que trabalham com criação, né, que precisam de algum tipo de referência, ele compreende isso, pode até extrair essas informações desse documento, por exemplo, validar com o cliente ali, com o contato que está interagindo, e usar essas informações salvando em variáveis e atualizando nos cards do CRM. Então, mais uma camada para aumentar ainda mais o poder, digamos assim, do atendimento via chatbots, né? Com o uso da inteligência artificial nesse caso. E, além disso, também a gente trouxe mais uma melhoria ali que era muito aguardada também pelos clientes, que é a identificação dos canais. Quando a gente está falando de criação ali de um fluxo de bot, de agente de IA, a gente está falando sobre um específico para um canal, né? Então, a gente normalmente conecta ele num canal aberto, só que hoje a gente, com essa nova feature, consegue identificar já no início de qual canal ele está vindo, né? Então, qual número de WhatsApp, por exemplo, ele está vindo e fazer bifurcação de fluxos ali com base nisso, com um único bot, né? Com um único fluxo. Então, se vem do número de WhatsApp de vendas ou se vem do suporte, por exemplo, num único fluxo ele consegue fazer essa verificação com condicional e fazer um atendimento personalizado para cada tipo de número que está vindo essa conversa. Interessante. Tem essa questão de multicanalidade, né? O WhatsApp, olhando para bot, desculpa, e até a gente, enfim, tudo isso tem mudado muito o jogo, né? E as empresas têm olhado muito a isso pensando em eficiência, né? Realmente ganha um pouco mais de amplitude, muitas vezes até levando a empresa a ser 24/7, mesmo não sendo, né? É um caminho sem volta, né, Thiago? Como é que você tem olhado, você é um cara que acompanha também bastante o mercado, até por estar à frente de produto, como é que você tem enxergado essa... Nem sei se é uma tendência ou é quase um caminho orgânico. Sim, eu vejo muita notícia sobre agentes de IA, né? Obviamente tem uma bolha que a gente acaba se inserindo, sim. Com essa questão do N8N e tudo mais, crie seu primeiro agente de IA, enfim, que me parece um pouco um aproveitamento de mercado, como a gente via antes com criação de dashboards, né, no Power BI e tudo mais, parece que sempre tem uma... Né? Exatamente. Só que, assim, é algo que, ao meu ver, também não é algo que sustenta tanto por causa da questão da manutenção. Não é tão simples assim você ficar criando projetos de N8N e fazendo acompanhamentos assim esporádicos, sobretudo sim. Quando envolve inteligência artificial, que tem melhoria contínua, não é algo que você faz ali e está feito, né? Tem que ter uma interface que facilite esse processo de criação e manutenção. É muito que a gente acaba até trazendo ali, em termos de estratégia, para facilitar o máximo possível para os nossos usuários ali, clientes, né? Então, tenho notado muito isso e, assim, o agente de IA, ele tem muitas oportunidades, porque usa a inteligência artificial, né? Então, uma situação que a gente notava muito de os empresários não utilizarem chatbot antes do uso da IA, antes da popularidade da IA, era a questão de ter um atendimento muito engessado, muito mecânico. Então, muitos optavam por não usar e preferir, às vezes, até dar uma engargalada ali no atendimento com o time, por causa da questão da qualidade de atendimento. Quando a gente aplica IA, aí a gente começa a resolver um pouco esse problema, porque a gente está trazendo um pouco mais de humanização, digamos assim, né? E fazendo uma proximidade maior com o atendimento que teria com os atendentes humanos ali, pelo menos nesse início da conversa, né? Então, a gente mantém a resposta rápida no início, que é super crítica, né? Você deixar o contato, o lead ali esperando no início, ele já está olhando lá para o concorrente ao mesmo tempo. No WhatsApp é assim, né? Se demorou ali, às vezes o cara desengaja e não responde mais, né? Verdade. E a IA junto, colaborando com isso para trazer mecanismos de humanização, digamos assim, para trazer mais personalização. Chegou até no momento que a gente viu clientes aqui que a gente fez um ajuste no fluxo, que foi visto, né, alguns clientes fazendo ajustes no fluxo com opções no início, ao invés de botar direto o uso da IA, né, opções do jeito engessado, digamos assim, onde você escolhe o tipo de atendimento que você quer ter, bem no estilo chatbot, e quando o cliente colocou aquilo, exato, quando o cliente colocou aquilo, os próprios contatos que estavam chegando começaram a falar, não, mas eu queria falar com a fulana de tal, que era o nome do agente de IA, no caso. Eu não quero falar com o chatbot.
Então, chegou num nível que o atendimento está muito próximo, assim, de um atendimento bem humanizado, né? Muito legal. Ô, Thiago, quero te agradecer aí pela disponibilidade. Esse bate-papo é bem importante, né? Porque tem muita coisa acontecendo em relação ao WhatsApp e principalmente falando do PowerZap, porque é o produto principal, não que o PowerBot não seja. Eu acho que a gente tem dois produtos diferentes, né? E até o momento da empresa é diferente, né? Tem empresa que ainda nem está no nível de maturidade de olhar para um agente A ou para um bot, né? Mas o PowerZap diria que é um produto mais pop, né? Usando um termo aqui mais amplo, e tanto que a gente tem aqui, basicamente, os nossos clientes todos usam alguma solução de WhatsApp integrado a Bittrex 24. Então, acho que trazer essas novidades que você trouxe, alguns esclarecimentos, é super importante. Também parabenizar, porque vocês também têm levantado muito materiais. Por exemplo, ontem eu tive numa reunião presencial, o cliente estava com essa agonia de estou sendo banido, sim, eu vou migrar para o oficial, mas eu falei, não, o pessoal da Atomic preparou um material, tem aqui ó, uma cartilha de boas práticas. Não é uma condicional que você não vai ser banido, mas tem aqui uma linha de boas práticas e tal. Esse é um cuidado que vocês tomaram já desde sempre, né? Então, isso eu acho bem bacana deixar os clientes sempre munidos, né, de bastante material. Então, parabenizar teu time aí por isso e agradecer por Obrigado. abrir um espaço aqui para a gente para trazer essas novidades, sabe? De verdade, essa questão do PowerZap ter uma conexão direta com a Meta nos ajuda muito a apoiar os nossos clientes nessa migração, sabe? Porque a gente já tá vendo essa agonia de, pô, tô aqui, mas eu queria possibilidade, eu queria outra possibilidade e tal, e mais simples, né? Porque quando tinha um outro produto ali no meio do caminho, também dificultava até o entendimento. Então, eu acho que a gente agora ganhou, né? Todo mundo ganhou. O mercado ganha em ter uma solução mais limpa, vamos chamar assim, né? Que é mais direta. E eu acho que a gente tem esse papel também de educar o mercado, sabe, Thiago? De falar assim, ó, legal, tem essa outra opção, mas vamos pensar grande, né? Vai para um lugar onde é oficial, você tem menos incidência de problema, você deixa o teu negócio mais seguro, tem governança, tem uma série de coisas aqui. Então, eu acho que é um papel nosso também, né? Enquanto parceiro aqui do ecossistema, né? E enquanto pessoas que estão ligadas ao Bittrex de alguma forma, educar, né? O mercado em relação a isso, né? Exatamente. É um movimento que a gente está buscando também, vamos buscar em conjunto, com certeza, porque a gente só vê resultados positivos com essa Sim. mudança, né? A gente sabe da importância desse canal, que está aumentando cada vez mais, essa questão que a gente contextualizou já aqui dos movimentos da própria Meta. Então, Uhum. o que falta é o conhecimento que a gente tem que trazer para esses clientes nesse sentido, porque é uma mudança, né? Tem coisas, Sim. situações diferentes, formas de ver o uso do WhatsApp diferentes, né? Desde o processo de verificação, como você citou ali no início, né? É um pouquinho Uhum. diferente, não é igual com a API não oficial, tem um processo de verificação que a gente tem que Que hoje está bem orientar, mais né? rápido, né? Exato, que está muito mais rápido. A nossa própria solução ali, você nem sai do PowerZap, basicamente. Se você já tem uma conta da Meta, a janelinha Uhum. abre em cima com o plano de fundo ali do PowerZap. Olha só. Então, tá muito mais simples, né? Muito mais do que antes. E o fato ali de não ter intermediário facilita ainda mais. E tudo isso junto, né, com a questão do quanto que eu vou gastar se eu disparar tantas mensagens, né? Essa questão de budget que as empresas têm que compreender muito bem e o ROI desse budget, né? Que elas vão Sim, estar trazendo para essa nova solução de API oficial. concordo. Tiago, quero te agradecer de novo pelo bate-papo. Acho que posso deixar aqui o link teu do LinkedIn, né? Se a galera quiser conectar direto. Mas eu sei que você também tá lá nos canais, tá no B24 Club, de vez em quando é acionado por lá e também responde, né? A galera que tem o B24 Club oficial também, eu sei que tem agendas mais específicas lá com vocês. E em nome aqui da CRM Think, quero agradecer a Atomic pela parceria, né? A gente de fato tem revendido aqui o produto, a gente tem tido muito êxito, a gente é hoje um parceiro referência de vocês. Então, quero agradecer aí pela disponibilidade de vir aqui trazer um pouco para a nossa audiência, né, essas mudanças e até esclarecer talvez alguns pontos que eles tinham de dúvida. Muito obrigado, Romualdo. Eu que agradeço o convite aqui, de estar podendo trazer um pouquinho também dessas novidades de primeira mão. E como você falou, a gente tem um papel de educar o mercado de alguma forma, Sim, e esse é das ações que a gente está fazendo. muito bom. Leva meu abraço para todo o time da Atômica aí, tá bom? Perfeito, pode deixar. Valeu.
Gente, estamos chegando ao final aqui do nosso 24Cast, episódio muito bacana, um assunto muito importante, né? Então, se você na tua empresa está usando o WhatsApp, talvez até nem tenha essa noção que é oficial, que não é oficial, ficamos à disposição aqui, né, para até ajudar a sua empresa. A gente tem aqui apoiado os nossos clientes nessa migração, inclusive pro oficial, porque a gente entende que é importante. Se você pretende, talvez eu possa ter um número aqui que não é oficial, mas vale ter um oficial, porque quando tiver problema, acho que você tem uma alternativa aí e de manter a sua empresa sempre conectada, tá bom? Obrigado para quem esteve aqui com a gente, não esquece, se inscreve aqui no canal para você receber novidades, se você está em áudio também se inscreve aí no Spotify, a gente tem passado por aqui todas as quintas-feiras, vocês podem dar uma atrasadinha, mas não é comum, mas a gente está toda semana aqui com novos conteúdos e trazendo novidades aí para vocês, tá bom? Obrigado, a gente se fala aí no próximo episódio, até lá.